Boa noite a todos. Estamos começando o nosso 12º MASEcast da MASE Material de Construção, LOC MASE, MASE Pedras e MASE Construções Agilimax. Lembrando que estamos ao vivo pelo Facebook, Instagram, TV Leme. MASE Material de Construção, MASE Pedras, LOC MASE, MASE Construções e Agilimax, está localizado na Avenida Joaquim Lopes Águila, número 3000, Barra Funda, ao lado do supermercado Covabra Novo. Com os telefones 3571-2813, 3554-5521 e 99488-761. Pessoal, vamos falar aqui da MASE, né? Que a gente tem para oferecer para vocês os equipamentos de aluguel, que são andaime, bitoneira, e temos também as escoras e também temos também aí todo um segmento de material aí completo, desde o básico, acabamento, pisos. Temos as pedras, né? Que é a pedra portuguesa, pedra Santo Tomé, e temos também a pedra Miracema. E você pode dividir com a mão de obra em até 18 pagamentos. Então você pode fazer toda a sua obra, a entrada, a frente da sua casa ou o fundo da sua casa, e dividir com o material, com o cimento, com a areia, junto com a mão de obra da pedra. Então, se precisar, MASE Material de Construção, uma gama de produtos para oferecer para vocês. E a gente também queria falar aqui para você que está precisando de fazer está precisando encher uma laje, ou está precisando também encher um baldrame. Temos aí o nosso parceiro Zanobia Concretos. Então, se você precisar de concreto usinado, Zanobia Concretos, localizado na José Massucato, número 911, Cidade Jardim, com os telefones 3555-0975 ou 99685-0444. Então, pensou em concreto usinado, fala lá com o Sérgio Zanobia, com o Serginho Zanobia, o melhor preço da cidade, eu tenho certeza que ele vai fazer para vocês. Procura lá, com pensou em concreto usinado, Zanobia Concreto. E hoje, começando o nosso 12º MASEcast, a gente está aqui com a nossa convidada hoje, a Rose. Vamos falar um pouquinho dela. Ela é formada em Arquitetura e Urbanismo pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, desde 2011, quando recebeu o prêmio CREA de Melhor Aluna Concluente. Tem mais de 10 anos de experiência na área e desde a faculdade já trabalhava com obras, uma paixão que herdou de seu pai, que é construtor. Hoje atende clientes que desejam construir ou reformar na cidade de Leme e região. Seu escritório localizado na rua Dr. Querubino Sueiro, 775, no centro. Além disso, junto com a arquiteta Inayara, fundou o escritório AME Arquitetura, especializado em projetos online de interiores e consultorias de decoração para todo o Brasil. Através do AME, desenvolveram projetos remotos e ajudando seus clientes a criar ambientes únicos e personalizados. Tem um canal no YouTube, o AME Arquitetura Oficial, onde compartilha dicas de decorações e conteúdos voltados para refinar o estilo de seus seguidores e criando ambientes que melhoram a saúde e promovem o bem-estar. Para acompanhar o seu trabalho, vocês podem acessar o Instagram, que é @rosepaixãoarquiteta, e no perfil do AME, @AME Arquitetura Oficial. Então, pessoal, lembramos que estamos ao vivo pelo Facebook, Instagram, TV Leme, né? Hoje vai ser um papo legal de arquitetura. Você que tem dúvida, vale a pena assistir o programa, mandar as perguntas aqui. Ô, Rose, queria desejar uma boa noite, viu? Boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente, ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal que não conhece a Rose Paixão. Então, eu sou arquiteta aqui na cidade de Leme, já atuo há mais de 10 anos. E com a AME a gente trabalha com os projetos de interiores e aqui na cidade de Leme a gente faz os projetos de construção e de reforma. Então, a gente está aí e com o YouTube agora também, né? Para trazer um pouquinho mais de conhecimento para as pessoas. Eu que agradeço o convite, meu André. A gente fica contente, viu? E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, viu, Rose? E desejar uma boa noite aqui ao nosso amigo Nilson. Boa noite, Nilson. Um prazer novamente estar aqui no nosso 12º MASEcast.
Boa noite, André. Boa noite, Rose. Boa noite o pessoal que está nos acompanhando nas redes sociais e da TV Leme. É um prazer estar aqui, né? É um programa que a gente gosta de fazer e um programa para levar conhecimento. Maravilha. Ô Nilson, e aí? A pessoa que quer construir, reformar, como é que faz? Mase Construções de Agilimax. Só procurar Mase Construção e Agilimax que a gente está lá para auxiliar, tanto na reforma ou na construção, ou se for financiamento caixa, estamos lá com todo o conhecimento. Com terreno, sem terreno? Com terreno, se precisar de terreno. Se precisar de terreno, a gente aciona os parceiros corretor aí para poder apresentar os terrenos. Estamos Nilson, aí. E precisa dar entrada, não precisa? Não tem entrada, preciso ter um carro para dar no negócio, uma moto, consegue fazer alguma coisa? Consegue, a gente tem uns parceiros também que pega carro, pega moto, a gente transforma o bem aí em entrada. Tem algum custo para fazer uma avaliação? O que precisa, Nilson? Não tem custo. Precisa de documentação pessoal normal, se for casado, certidão de casamento, se tiver filho nesse nascimento, e a gente faz uma avaliação para ver qual o potencial aí que você pode financiar. Então, pagar aluguel hoje pode deixar para trás, né? Dá para fazer. Se você dá pra paga aluguel, construir. é só se planejar que você sai do aluguel. E tem a sua casa própria, né? Sim. Isso, então, nossa convidada, né? A Rose, né? O prazer ter ela aqui, né? É um grande prazer nosso ter a Rose aqui. A arquiteta vai falar tudo que vocês têm dúvida aí, viu? Por favor, Explora a Rose. Isso, se tiver dúvida, uma casa que você está pensando em fazer. Eu vou fazer um trocadilho. O André brincou lá, herdou paixão do pai de 2 vezes. Paixão pela construção e paixão pelo sobrenome. Maravilha. Rose, o assunto hoje, né? Quer economizar na sua obra? Contrate um arquiteto. Isso. Vamos colocar um pouquinho das fotos na tela, por favor? Aí você fala alguma coisa por cima, Rose, desses projetos aí. Só pra gente entender o tema, é porque muita gente acredita que se contratar um arquiteto, a obra vai ficar mais cara, né? Quando é o contrário. A gente vai conversar um pouco sobre isso durante o podcast, né? Mas a gente consegue economizar em muitas partes da obra. Então, isso é um mito, né? A pessoa fala, eu vou gastar com arquiteto, vai ficar caro, ele vai começar a colocar um monte de coisa e vou gastar muito. Nada a ver. Investimento. Eu vou mostrar depois algumas coisinhas para vocês, para exemplificar, né? Essa daí é uma obra que a gente está finalizando, né? Faltam só alguns detalhes agora, ali no Monte Belo 2. Pode passar. Projeto bonito, né? Esse é bonito. Esse é bem moderno, bem contemporâneo, e eu acho que ele é muito imponente por conta das cores que a gente utilizou, né? Utilizou esses tons de preto. O cliente fez exatamente assim. Faltam pouquíssimos detalhes para finalizar essa obra. Bonito. Pode passar. Lindona. Aí A gente também faz projetos de interiores. Esse daí é um pedacinho, tem mais algumas imagens de um projeto. Então o quarto ele era totalmente diferente. Eu não trouxe o antes, né? Seria interessante as pessoas verem. Isso, fica legal. Fica legal. Mas a gente escolhe, né, para o cliente, trazer a personalidade do cliente realmente, né, para o projeto. As cores, todos os detalhes que eles estão usando aí, a gente passa para o cliente, né? Aonde comprar essa cadeira, por exemplo. Todos os planejados que a gente está fazendo aí. O cliente tem o projeto para poder depois pedir orçamentos para o pessoal da marcenaria, então é bem bacana. Você sabe o valor, né, do material. Sim. Realmente é muito bom. E aquele revestimento preto você também tem lá na loja. Ele é da Carina também. Da Carina também. Então ficou bem sofisticado, porém a gente conseguiu utilizar muitos materiais que têm um ótimo custo-benefício para o cliente. E você viu como ficou lindo? Ficou bonito, né? E aí, você ia falar... É aí que quebra o mito, né? Quando contrata um profissional... sabe, né, harmonizar. Isso, contratou um profissional que entende que está na área, ele vai fazer o cliente gastar menos. Por quê? Mas vou gastar X com o profissional. Mas o valor que você paga para o profissional, ele vai economizar durante a obra até 3, 4 vezes mais. Sim. Você puder voltar... Aqui é um escritório, Rose? Isso, aí é um design de interiores que a gente fez, né? Aí são os projetos que a gente faz pela AME. Esse daí é para Goiás, por exemplo. A gente faz projetos pro Brasil todo, para nossa cliente, né, querida de lá. É o terceiro projeto que a gente faz para eles lá. Ô, Rose, aqui, esse projeto é tudo você que faz. Aqui, isso. Tudo isso aqui. Aí depois a pessoa só pega e vai cotar no caso, o móveis planejados. Ela recebe todo o memorial do projeto, né? Desde os detalhes executivos para o marceneiro poder fazer essa obra, né, no local. As medidas. Isso, medidas, tudo, cores. Então ela pode enviar, por exemplo, para 3 marceneiros para pedir orçamento, isso é bem bacana, né? Sim. E cada detalhe que você viu ali, a cadeira,
tudo ela consegue também pedir orçamento, que a gente passa exatamente qual foi o detalhe escolhido. E o bacana legal, né? é que as pessoas muitas vezes pensam assim, design interior só para deixar mais bonito, né? E não é. A gente pensa no bem-estar da pessoa, sabe? Pra pessoa sentir bem-estar, porque se a gente parar para pensar, tudo influencia a gente, né? O nosso ambiente influencia. Se a gente vai ter... como vai ser o nosso humor, a gente vai falar sobre isso também aqui durante o podcast, mas é justamente isso, a gente escolhe as cores a dedo, tudo é escolhido a dedo para poder deixar a pessoa com muito bem-estar, além de bonito, né? Ô, Rose, aqui já é um outro projeto. Essa obra é em Goiás também, é a mãe daquela cliente. A gente fez para a filha, ela indicou, essa daí é para a mãe dela. Isso aqui que é o projeto 3D. Esse é o projeto 3D. E sabe o que é bacana, Tava André? conversando no isso aí é praticamente a fachada. O que é bacana nesse tipo de projeto, né, Nilson? O cliente, ele consegue ver isso daí, e aí ele consegue saber exatamente como vai ficar a casa dele. Então, evita muito desperdício na obra. Falar pro pedreiro, tira essa parede, eu não gostei. Tira essa janela, eu não gostei. Sabe o quebra? Evita. Porque, E outra? nossa, é complicado, né? E outra, tá vendo? Isso aí é uma imagem renderizada. Isso. É real. Como vai ficar Como a casa vai ficar a depois de casa? pronto. Desde que o cara não erra, né? O pedreiro não erra. A gente fala muito de o arquiteto tem que ser um bom projeto, o engenheiro tem que ter um bom projeto, mas a mão de obra que vai executar também tem que ser muito boa. Então tem que tomar cuidado com o barato, né? Exatamente. O barato sai caro. A gente estava conversando com outro Um pedreiro estava aqui. Um pedreiro. Então tem aqueles 3 tipos de preço, né? Um pouquinho mais barato, um outro médio, outro mais alto. Então, né, porque pensou, depois de pronto, você tem que quebrar, chamar outro. Aí eu nem me pegaria a valores de pedreiro. Eu pegaria a conhecimento, né, Rosa? E sempre é importante, se não for indicado por ninguém, vamos supor, alguém te indica um pedreiro, com certeza ele vai te falar, né, as qualidades. Tudo. Vai conhecer a obra que ele fez. Se ele não indicou, né, Nilson, o interessante seria, às vezes, o seu engenheiro, o seu arquiteto ir ver a obra desse pedreiro, porque o profissional que você contratou, ele consegue falar pra você se ele é um bom profissional ou não, só por ver essa obra. Por ver como é que tá o acabamento. Esse aqui é um banheiro? Esse é em Porto Ferreira. Bonito. É lindão. Esse daí a gente já tinha um engenheiro que fez a obra e ela nos contratou para fazer toda a parte de acabamento para ela. Então é possível fazer assim também. Esse banheiro com a bancada branca. Eu vou falar sobre isso. Tem aqui algumas amostras. Nós já vamos falar sobre isso aí. E vocês percebem que os projetos não são todos do mesmo estilo? Diferente. Cada um é de um estilo. Porque o que importa pra gente é trazer a personalidade do cliente pro projeto. Essa aí é uma área de lazer. Essa tá pronta. Devia ter trazido o depois dela. Ficou muito mais bonito que o 3D. Ficou realmente muito bonito. Isso aqui é piso, é tijolinho? O que é? Esse daí é um revestimento que chama Rock Face. Ele é um revestimento, ele é fininho assim, só que colocado no local ele parece tijolinho. Parece que é o tijolinho. Porque antigamente fazia muito com tijolinho, né? Mas hoje acho que não usa muito mais, né? Alguns clientes ainda fazem, mas a maioria tem optado pelo revestimento. Hoje, aquele supermercado São Rafael, lá em cima, ele tem na fachada dele assim, ó. Desse aqui. Desse tijolinho. Esse daí é o mesmo do Monte Belo, sabe? O condomínio Monte Belo na fachada deles. É esse revestimento aí. É verdade. Que eles utilizaram. E aqui é bancado que é tudo granito. É bancado em granito. É o granito. Não, é granito não, em porcelanato? Aqui. Não, é granito. Esse é granito. É tudo granito. Eu vou até falar quando a gente indica o porcelanato e quando a gente não indica o porcelanato. Nesse caso, o que acontece? Como é uma área de lazer, vai ter panela pesada, né? As crianças, ninguém vai ficar prestando muita atenção. Então pode quebrar a quina do porcelanato aqui. Então nesse caso, quando é cozinha gourmet, área de lazer, cozinha assim, a gente indica que seja de pedra mesmo, porque a quina é mais difícil de quebrar. Entendi. Já em banheiro eu vou explicar que daí já é mais tranquilo. É mais o porcelanato. Essa área de lazer aí, eu vou também falar sobre ela. Quando eu falar sobre o cliente conseguir economizar R$4.000 com as escolhas, é desse projeto que eu tô falando. Esse elemento que ela usou aí, ele não tem de uma cor só, ele tem várias cores. É interessante esse tijolinho que você tá à vista. E aí vamos dizer assim, aí você coloca pro cliente escolher quer dizer, tem você opção. dá a sua ideia e ele vai ver o que ele gosta mais, né? Hoje mesmo a gente estava montando uma área de lazer também para o nosso cliente. Acho que foi 4 modelos que eu enviei para ele. Ele escolheu um modelo. E ele até pode falar assim, Rose, mas se colocar isso aqui ali, então dá para fazer ali alterações. Ali que ele colocou um furô? Aqui é o espaço gourmet, é um espaço bem grande. É um espaço gourmet completo, ali tem forno de pizza, forno, churrasqueira, fogão, tem... Rose, aqui é fechado ou não? É aberto. Não, aqui é tudo aberto. É aberto. E isso aqui é o quê?
Aqui é em porcelanato, André. O cliente, a gente fez toda essa parte externa em porcelanato porque o cliente ele não queria usar deck. Porque o deck de madeira gera bastante manutenção. É lindo, incomparável. Fora que deve ser mais caro também. É mais caro, então o cliente conseguiu economizar e ele não tem manutenções, assim, né, periódicas para poder invernizar toda aquela... Porque é muita área de amadeirada, entendeu? E o que é isso aqui? É um porcelanato. Em volta da piscina e no ofurô. Ali a gente tem uns degraus. Antiderrapante, alguma coisa assim? Esse daí, ele é aquele que a gente fala superfície natural. Ele não chega a ser um acetinato que é mais fininho e também não chega a ser um TX, né? Que é aquele que você vê granilha. O natural, você passa a mão, você não escorrega. Mas ele não tem aquela granilha, sabe? Sim. Não pode ser polido. Se for polido, mata. Porque, nossa, aí você toma escorregão. Nesse projeto a gente fez Esse já é outro. Não, é o mesmo projeto. O mesmo projeto. Verdade. A gente fez um lago. E sabe o que foi bacana? Quando o cliente chegou, ele queria um lago daqueles bem orgânicos, sabe? Uma aparência mais orgânica. E a cliente queria uma coisa mais moderna. A gente conseguiu unir o gosto de um com o gosto de outro. A gente deixou rústico, mas ao mesmo tempo moderno. Aqui é um lago que eles têm peixes nesse lago de verdade lá na obra deles. Daí tem a cascata, tudo certinho. Só essa cascata. A única coisa diferente lá do que tá feito no projeto, isso daí é no Clube do Bosque, aqui em Leme mesmo, esse projeto aí. É essa cascata que tá descendo do pergolado, eles escolheram por não colocar. Mas o restante tudo a gente colocou. Ele até fez alguns testes, mas ele optou por não colocar. Rose, uma pergunta assim, particular. É trabalhoso chegar assim para fazer assim, esse projeto? É a sua área, mas... Dá muito trabalho, assim? Eu digo que são vários processos. Então, tem sim, né, o trabalho de ser feito, mas é muito prazeroso. Quando a gente está fazendo, a gente tenta captar a essência do cliente. Então, qual que é a personalidade dele? Quando ele vê esse projeto, você vê a reação dele, sabe? Ele falou, meu Deus, você conseguiu unir a minha personalidade com a da minha esposa. É bacana, né? Fica satisfeito, sabe? Por mais trabalho que dê, mas você entrega uma coisa e outra. É um sonho que você está entregando. Não, então, porque é difícil, né? Você ter que unir os dois gostos. Porque são duas criações diferentes, né? Foi criado em ambientes, casaram e ali tem gosto diferente. Sim. Então é um desafio. Mas é a mulher que manda. No caso do André. No final das contas é a mulher que manda, Nilson. No fim não adianta. É igual a pessoa que vai comprar uma casa pronta, né? A gente sempre fala assim, você tem que fazer o gosto que uma mulher compraria, porque normalmente é a mulher que bate o martelo. A mulher que bate o martelo, eu falo. Na hora de comprar. Eu já fico preocupado na casa, quando está desenvolvendo um projeto, é assim, ó, com a limpeza, como vai ser feito, como vai limpar, porque é a dona de casa que vai limpar, né? Ou a empregada, tal, né? Sim. Aí eu falo pro cara, ó, você tá preocupado com isso, mas tem que colocar sua esposa no assunto aqui, porque é ela que vai fazer isso. Tem que deixar uma facilidade, né, pro dia a dia. Vamos só mandar um alô aqui, ó, pra Simone. Uau, que projetos lindos, para onde vem tanta inspiração? A pergunta da Simone, a Simone que está perguntando. Obrigado, Simone. Obrigada, Simone, pela pergunta. É o seguinte, Simone, a gente tem que ter muita referência. Então, sabe aqueles... a gente assiste muito programa de TV de fora, a gente vai a mostras de decoração, Casa Cor, sabe? A Revestir, que é uma feira de pisos. A gente sempre tem que estar em contato com as novidades, com o que está acontecendo e ter referências para a gente poder criar algo diferente para o cliente, né? Mas, como eu falei sempre, a gente sempre tenta trazer a personalidade do cliente e isso deixa o projeto único. Porque um projeto nunca vai ficar igual ao outro. Bem diferente, E eu também falei sobre a gente ver muitas referências, tendências, mas nem sempre a tendência é o melhor caminho, né? Porque às vezes uma coisa que é tendência hoje, ela pode passar 2 anos e não ser mais. Então isso também tem que ser uma coisa que a gente pesa muito. Tem que ponderar muito. Né? Mas tem que ver muita referência e participar de muita mostra de decoração também. Isso é bem bacana, a gente vai tudo que a gente pode. Vamos para a pergunta então, Rose, ó. A primeira pergunta aqui, ó. Como o arquiteto pode me ajudar a economizar na minha obra? É aí que eu vou falar sobre aquele caso daquele projeto lá. Desde o momento que a gente está desenvolvendo a planta do cliente, a gente já consegue, quando o cliente chega, ele tem uma demanda, ele quer projetar tais ambientes e ele tem um valor que ele pode gastar. Né, Nilson? E é com base nesse valor que a gente vai saber quantos metros quadrados a gente consegue construir, dependendo do padrão também que ele quer fazer. Padrão baixo, médio, alto, a gente tem um valor de metro quadrado. Certo. E se o cliente chega e fala assim, olha, eu tenho que fazer determinado padrão
E eu quero economizar desde a planta. Desde o momento que a gente está projetando a planta, a gente consegue fazer de uma forma que economiza na estrutura. Então, na hora que eu passar para o engenheiro, ele não vai ter que colocar tanta carga de estrutura, tanto ferro ali, porque eu já estou fazendo de uma forma que eu acabo economizando que vai suportar todo o peso. Desde aquele momento. Então, quanto mais quinas a gente faz, mais brocas a gente tem. Então, tem uma série de coisas que a gente consegue fazer e pensar na economia desde o momento do projeto, tá? E aí, também tem a questão do projeto completo. Quando o cliente contrata um profissional, um engenheiro, um arquiteto, um escritório de arquitetura, o que ele faz? Ele vai ter todos os projetos, desde o projeto da criação, né, a planta, o 3D, até os projetos de fundação, de pilares, de vigas, de elétrica, hidráulica. Ele tem tudo, até o acabamento, o piso que ele vai usar. Então, ele consegue orçar com os profissionais, aquela história do pedreiro que a gente comentou. Ele consegue enviar o projeto para 3 pedreiros e perguntar o valor do orçamento, escolher o que tem o melhor custo-benefício, que ele se identifica mais. Ele consegue enviar para o eletricista, ele consegue cotar, que a gente manda um memorial do piso que ele vai usar, a quantidade que ele vai usar de piso, né, tudo certinho. Então, ele consegue ir no depósito, por exemplo, e falar, André, quanto que fica esse piso? Já tem quantidade, tem a referência, tem tudo. Sim. Então, acredito que é uma bela de uma economia ele ter o projeto completo, porque ele consegue ver tudo com antecedência e escolher o que faz mais sentido para ele, né? Sim. Eu vou ajudar nesse caso aí. Exemplo que a Rose falou, da gente ver o material. Exemplo, ela foi ver o piso lá, ajudar o piso, escolher o piso do quarto pro cliente. Sim. É só cortando. Então você vai com o cliente. Escolhe, eu vou junto pra escolher. Você pega, tipo assim, uns 10 para escolher. Ó, esses 10 aqui, ó, acho que é legal. Aí vai do gosto Não, dele. ela não vai jogando aleatório, ela vai vendo o que combina com o ambiente. Sim. Porque não adianta jogar uma coisa que não combina com o ambiente. Essa parte na hora de escolher o piso, por exemplo, eu vou junto com o cliente no depósito, a gente fica umas 2 horas lá, não é rapidinho, a gente fica umas 2 horas que eu vou explicar pra ele qual o piso que mancha, qual que risca, qual que não mancha, qual que vale a pena pra ele. Marca d'água, sem marca d'água. Se ele tem criança que vai andar de patinete, então esse aqui não pode. Esse entendi. Pode. Se ele quer uma casa elegante, é outro estilo de piso. E aí, com base em tudo isso, a gente já tem umas referências que o cliente foi enviando pra gente durante os outros projetos, né? E aí a gente vai fazendo composições. Eu coloco um piso na mesa, junto com um revestimento de parede, junto com um porcelanato amadeirado. A gente vai vendo o que combina. E depois a gente passa isso pro 3D. E aí no 3D o cliente vê aquelas imagens que eu mostrei, algumas delas, né? Se ele gostou, você ficou do gosto dele. E a gente pode passar algumas opções pra ele também. E aí depois a gente passa todo o quantitativo, pra ele poder ir no MASE, né, cotar. Às vezes escolheu ali na hora, mas quando ela colocou no 3D, pode ser que não ficou legal, né? O que acontece? Aconteceu hoje, por exemplo, a gente tinha escolhido uma área de lazer e o marido que ia tomar conta desse espaço, ele que ia escolher. O canto do guerreiro. Só que na hora de escolher os materiais, estávamos nós 3 juntos, né, a esposa, o marido e eu. E aí ela tinha batido o olho no revestimento, a gente tem um tijolinho aplicado na parede, um beijinho, você inclusive comprou lá no seu depósito. Certo. E aí a gente ficou muito parecido, só que ele era meio feminino. Na hora a gente brincou, feminino mas vai ficar bom, né? A gente vai conseguir deixar uma atmosfera mais moderna. E a hora que ele bateu o olho hoje no 3D, ele falou, Rose, tá feminino mesmo, acho que eu não vou querer esse revestimento. E aí a gente escolheu um outro e substituiu. Então, devido ao 3D. Então, mas só lembra do que eu falei de escolher o piso pro quarto? Sim. E ela vai ajudar o pedreiro como? Na paginação. Por quê? Você vai reduzir recorte. Fala aí, o que é paginação? Paginação é o desenho que a gente monta para poder encaixar o piso naquele ambiente. Então, se eu coloco um piso grande demais, tem muita perda, ou pequeno demais, tem muito recorte. Dá muito recorte. Acaba perdendo muito material. Então, quando a gente faz o desenho de paginação de piso, que o Nilson tá exemplificando, a gente consegue economizar na obra também. Sim, por quê? Porque depende do recorte, você não consegue usar esse recorte. Você vai jogar fora. Vai jogar fora. Aí é prejuízo, né? Prejuízo. Então, isso é importante. E isso é super importante na obra, certo? Exatamente. Tanto na cozinha, no revestimento ou no chão. Exatamente. E outra coisa também é que a gente tem que escolher materiais duráveis. Então, às vezes, você vai pensar assim, nossa, esse material custa X. É um custo. Não, ele às vezes é um investimento, porque ele é um material que você nunca mais troca na sua casa. Então, escolher materiais duráveis é muito importante. Só que tem alguns ambientes, como eu comentei, por exemplo, da cozinha, né? Na cozinha a gente não usaria uma bancada em porcelanato. Eu não recomendo. A gente já fez. O cliente quase não ia usar a cozinha, só que eu não recomendo. Mas eu vou dar o exemplo num banheiro, que a gente economiza até na hora do acabamento.
Essa pedra aqui, ela chama branco prime. Então, por exemplo, quando o cliente vai na marmoraria, ele fala assim, nossa, meu sonho é ter um banheiro com a bancada clarinha. A gente mostrou um modelo aí, né? Sim. E aí, um material desse daqui, pessoal, ele custa de 800 a 900 reais um metro quadrado. Aí a pessoa já fica, nossa, acho que não cabe no meu bolso. Pessoal, Rose, deixa eu cortar um pouquinho para você. Ô, pessoal, caiu a transmissão, viu? Se você puder dar uma olhadinha para nós, fazendo um favor. Tá, pode ir, Rose, desculpa. Vamos lá. Pode ir? E aí... Aí você chegou aquele ali, uns 900 reais o metro. 900 reais o metro. Começa a ficar pesado. E aí o cliente quer economizar, foi a pergunta, né? O que a gente faz? A gente pode substituir por um porcelanato. Se ele quer fazer uma bancada de 1 metro por 50, por exemplo, no banheiro, eu posso recomendar para ele um porcelanato que mede 1,20 por 60. Ele já consegue fazer todos os recortes sem emenda, então vai ficar muito bonito, vai ficar igualzinho a pedra. Só que essa pedra aqui, por exemplo, ela pode manchar com maquiagem, porque ela é porosa, a não ser que o cliente passe impermeabilizante. Tem impermeabilizante para as pedras hoje, né? E já o porcelanato, ele não mancha, porque ele já vem, né, com todo o acabamento ele polido, esse material aqui. Então ele já vem, não sei se você já viu, André, tá vendo? Eles enviam já, a marmoraria que faz também, eles já fazem todo o acabamento aqui. E aí, quanto custa um porcelanato, por exemplo? Porcelanato custa 90 reais o metro quadrado, 100 reais o metro quadrado. 10% do valor desse material. Nossa, economia é enorme, né? Economia enorme. E outra, falar pra você que fica até bonito, é mais bonito. Então, mas é o que eu tô falando, tem que tomar cuidado do ambiente, igual ela falou, porque o porcelanato é lindo, mas assim... Porém, numa cozinha a gente não recomenda. Tem que tomar cuidado, depende do que bater nele, trinca, quebra. Quebra essa quina aqui, ó. Essa quina aqui. E depois para substituir, tem que substituir a peça inteira. E já num banheiro você não tem nada pesado o suficiente, como uma panela pesada, por exemplo, que pode quebrar uma quina. E aí você vai ter o mesmo efeito visual, porém com 10% do valor investido, entendeu? Então, tem muitos momentos que a gente consegue fazer substituições, trocas inteligentes que acabam fazendo você economizar na sua obra. E pra você ver, na casa, tanto a cozinha como o banheiro, é os dois cômodos mais caros que tem da construção. Exato. Sim. Então, quer dizer, que você puder, você vai agregar valor, né? É os metros quadrados mais caros que tem bem na mais em construção. conta. Eu digo sempre que nem toda economia é inteligente. Por exemplo, a gente nunca vai economizar numa fundação. Vamos colocar um ferro a menos. Nunca vai economizar numa impermeabilização. Vamos colocar um produtinho a menos ali, Não. A gente sempre faz o melhor que se pode, né? Não dá pra evitar negociar problemas futuros. Mas alguns lugares, como essa bancada, por exemplo, é muito possível e o cliente vai ter um bom custo-benefício, realmente. Algo que vai durar muitos anos na casa dele. Legal, né? Tipo a Carroça falou que não dá pra negociar telhado, calha, né? Exato, tem muitos lugares. Tem coisa que não dá. Vamos aqui, Luiz, já fiz um financiamento em meu nome há alguns anos. Isso pode prejudicar na hora que querer fazer um novo financiamento? Já está quitado, será? Se tiver Se quitado... tiver quitado, não, né? Se a casa estiver no nome dele, aí pode influenciar, porque daí ele já vai ter uma casa no nome, então mudam as taxas de juros, né? Só muda a taxa de juros. Financiamento ele vai poder fazer de qualquer jeito, só não entra na Minha Casa Minha Vida, que é aquele subsídio que o governo dá. Então, isso se ele já fez um... E a casa está no nome dele. Ele consegue financiar, só sai fora de algumas condições que a Caixa dá. Agora, se a casa já não for, vamos supor que ele vendeu essa casa, aí as taxas voltam ao normal. Ele consegue até entrar no subsídio da Minha Casa Minha Vida, se não tiver nada no nome dele. Beleza, Luiz, fica a dica aí, David, boa noite. Nas construções e reformas que vocês fazem, posso incluir também já o projeto de arquitetura? Pode. Pode, isso é bacana falar também. Até tinha anotado algumas coisas aqui para falar sobre isso, que é super possível. Depois que você tem uma casa pronta, né, Nilson? Vamos supor que o Agilimax e o Masi construíram a sua casa. E você fala assim, nossa, mas eu gostaria de ter um arquiteto para deixar a minha casa com a minha personalidade. Porque quando a gente faz uma casa, né, para venda, normalmente ela vem mais neutra, né? Mais neutra, assim, mais padrão, né, Nilson? A gente pode falar padrão, acho que é boa, né? Acho que é boa, padrão é boa. E aí, o que a gente faz? A gente faz um projeto de decoração de interiores, um projeto de interiores, né? Até o nome do escritório, que eu falei pra vocês, o AMI, ele vem disso. O AMI vem de alma, que a gente fala que é trazer a sua personalidade, a sua alma pra sua casa. Você é a alma da sua casa. E muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas pra que um projeto de interiores, né? Porque tudo influencia. Por exemplo, vamos pensar, um dia chuvoso, um sábado chuvoso, você tem vontade de ficar deitado, né, dormindo na sua cama. Você fala assim, hoje eu não vou fazer nada não. E um sábado ensolarado, já tem vontade de sair, né, passear, fazer até um exercício físico.
Então, o ambiente influencia. Da mesma forma, as cores que você pinta a sua casa, os móveis que você coloca, tudo isso influencia na nossa saúde física, mental, né? Então faz muita diferença, inclusive nas nossas ações. E aí, com isso, eu tenho até um exemplo, não sei se posso contar uma história. Pode, o programa é seu hoje, fica à vontade. Não, tem uma arquiteta que ela já não atua como arquiteta mais, ela trabalha hoje como influencer da internet, a Carol Cantelli. Muitas pessoas já conhecem ela. E a Carol Cantelli teve uma época que ela fazia palestras no Brasil inteiro. E quando ela vinha para São Paulo, ela ficava em um flat. O mesmo flat de hotel. E nesse flat não tinha personalidade dela, né? As paredes branquinhas, aquele padrão de sempre. E é o que muita gente tem quando não tem um projeto de interiores para casa. Paredes branquinhas, a gente não tem nenhuma personalidade, às vezes, aplicada ali, nem nada que traz a sua essência para aquele projeto. Ela começou a ficar com sintomas de depressão. Como ela é arquiteta, ela já se ligou, ela acabou alugando um apartamento na época, hoje ela já tem o apartamento dela, ela alugou um apartamento e ela decorou do jeito dela. Ela parou com todos os sintomas de depressão. Você vê? Então, às vezes a gente pensa que não faz muito sentido, mas não, que é um gasto, né, desnecessário. Na verdade, não. É algo que vai fazer bem pra você e pra sua saúde também. Não vai ficar só bonito, né? Que às vezes pensa só pra ficar bonito. Não, é mais do que isso. Né? Então, a Rose falando que as cores influenciam. Você vê que o McDonald's escolheu vermelho à toa, né? Por quê? Que né, quando a gente fala em comida, né, vermelho e amarelo... Por exemplo, a pessoa, vou trazer só mais um exemplo. Uma pessoa que ela tem compulsão alimentar, por exemplo, sabe? Ela fala assim, nossa, eu tenho aquela coisa de compulsão alimentar. Você acredita se ela pintar, ou melhor, se ela tiver um armário, por exemplo, a cozinha, em tons de azul e verde, ela melhora essa questão? Vou mudar então. Você vai parar de comer, André? Vou falar pra André mudar. Pode ser algo sutil, mas influencia. E nem tudo, às vezes a gente tá falando disso, mas a gente tem que pensar também que nem tudo é pra todo mundo é igual. Por exemplo, às vezes você trabalhou num lugar que o uniforme... Era horrível trabalhar lá. E o seu uniforme era azul. Então, se você colocar alguma coisa na sua casa em azul, você vai falar, pelo amor de Deus, você vai lembrar daquilo. Então, a gente tem nossa memória também, né? Então, cada caso é um caso. É um caso. Ó, vamos aqui, ó. Bom, David já falamos. Matheus. Tenho uma edícula já construída e pronta, mas gostaria de reformular meus ambientes. Vocês também fazem esse tipo de serviço? Fazemos. Ó, sobre a outra pergunta e a do Matheus também, quando ele fala assim, depois da construção pronta, posso chamar o arquiteto? Pode. Só tem uma coisa, às vezes fachada tem que trabalhar um pouco mais, né, Rose? Para poder fazer a fachada. Porque depois de depois de estar tudo pronto, tem coisas na fachada que não dá pra gente mudar, né? Até uma pedra, por exemplo, colocou uma pedra na cozinha. Você não vai trocar a pedra da cozinha, a gente vai trabalhar com armário, né? Talvez uma cor, né, diferente, mas tem coisas, se elas já estiverem prontas, aí a gente já não consegue. Tem coisas que não dá pra mudar, assim, dá pra melhorar. Ou fala, não, eu quero gastar, né? Aí a gente muda. Mas tipo, fachada da casa, tudo depende da fundação, da construção, de como você desenhou para poder fazer. Certo. Se não fez daquela forma, às vezes a arquiteta, mesmo ela sendo boa, ela não consegue mudar aquilo, né? O ideal até às vezes é você, se você tem esse interesse, né, vontade, é você falar assim, eu já vou fazer durante a construção alguns ajustes. Por isso que às vezes a pessoa, né, começa a fazer e depois vai... Por isso que eu como engenheiro, faço o projeto, essa casa da Cidade Jardim, que a gente vive falando dela, né? Eu chamei o meu cliente e falei, vamos apresentar um 3D para você ter ideia. Não, é isso que eu quero, gostei, pronto. Porque aí eu melhorei até a fachada da casa dele com a fachada que a arquiteta apresentou. Porque é em cima daquilo que a gente trabalhou. Sim. Então, se ele quiser, faz todo esse serviço, né? Sim. É só procurar a gente, procurar a Rose. Deixa eu só mandar uma boa noite aqui pro Tadeu Bacarim, que tá assistindo a gente aqui. Parabéns, ótima entrevista. Excelente profissional. Mandar uma boa noite para Renata Cristina Tipper. Oi. Manda boa noite. Boa noite, dona Renata. Minha esposa. Vamos lá. Valentina. Fiquei apaixonada nos projetos da Rose. Parabéns. Que talento. Em breve vou construir minha casa e vou procurar vocês. Obrigada aí, Rose. Obrigada, maravilha. Valentina. Será um prazer, né? Atender. Com certeza.
Ô Rose, comprei um terreno de 7 por 22, mas parece que não cabe nada. Queria construir 3 quartos, o que fazer? Nossa, é um desafio. Hoje, ainda mais com as novas regras da prefeitura, que a gente tem hoje áreas de permeáveis, a gente tem que manter, mas eu digo que, sabe qual é a palavra-chave quando a gente tem casos como esse? Você tem um terreno pequeno, já comprou esse terreno e você quer ter uma casa com 3 quartos, por mais que você não construa tudo já, você já quer deixar tudo planejado, né? Sala, cozinha, jantar, uma garagem e um espaço gourmet, isso todo mundo quer, a maioria, né? E aí o que a gente faz nesses casos? A gente já fez várias vezes assim. Quando o cliente aceita, André, a gente usa algo que a gente chama de otimizar espaço. Então, por exemplo, você tem uma garagem. A gente faz o seu espaço gourmet na garagem. Então, a gente faz uma única cobertura. Você não gasta 2 vezes, você gasta uma vez só. Então, você economiza na cobertura. E a gente faz... Gente, acho que eu não coloquei nenhum projeto aí, devia ter colocado. Fica tão bonito. A gente consegue setorizar, sabe? A área do espaço gourmet e a área da garagem. E o bacana é que, por exemplo, parece que vai ficar... Se você fizesse um espaço gourmet, ia ficar pequenininho lá no fundo. E se você fizesse uma garagem, ia ficar pequenininha na frente, para você conseguir construir tudo. Aí, quando você junta os 2 espaços, você ganha uma área ampla. Você pode tirar os carros, fazer um aniversário, uma festa pro seu filho, entendeu? Então, tipo, se for sala perto, dá para poder unir ambiente, depende da porta. Abrir uma portona, né? Na Com casa certeza. de um cliente meu, fiz uma porta de 4 metros, aquela que vai empacotando tudo assim. Sim, aquela... Sim. Ele une o ambiente. Exatamente. Fica chique. Então, é isso mesmo. E aí, então, se você nesses casos, 7 por 22, que a gente quer fazer bastante coisa, no terreno, às vezes a gente pensa que não dá, é uma questão de otimização de espaço. Então, o jeito tem pra tudo. Dá pra fazer. Então, na verdade, se planejar, procurar um profissional e o profissional junto, vão pensando junto. Melhor ainda, procurar o Nilson e a Rose. Ótimo. É isso que tem que procurar, não é outro profissional. Não, eu tô falando profissional porque sempre, né? Não fazer, nós também não vamos conseguir atender todo mundo, né, Rose? Mas interessante um próximo bate-papo trazer para mostrar como é que fica, né? Vou mostrar. Porque é legal, né? Porque às vezes o pessoal acha que não dá pra fazer. Eu me esqueci, mas é um belo de um exemplo, porque às vezes a pessoa também tem um preconceito pensando, mas vai ficar feio, eu vou abrir o portão da minha casa, eu vou ver a minha churrasqueira no canto. A gente faz de um jeito que fica tão bonito que você vai ter até orgulho de abrir o portão. Legal. Legal isso aí. Então fica bom mesmo. Ó, vamos aqui. Jonas, tenho planos de montar uma lanchonete, já tenho terreno. Vocês fazem esse tipo de construção comercial ou apenas residencial? Parabéns pelo programa, sempre assisto na TV Leme e gosto muito. Obrigado, Jonas. Muito obrigado, viu? Jonas, fazemos sim. Inclusive, a lanchonete do Cezinha, lá em cima, lá na Jardim das Palmeiras, na Antônio Porto Belo, lá, foi nós que fizemos. Então, é maravilha. Então, Jonas, se quiser procurar a gente aí, ó, estamos aqui à disposição. Um projeto do restaurante do Buiú, na Ciro Zapacosta de Santa Carolina, foi o Nilson que fez também. Maravilha. Rose, quais os erros mais comuns de quem reforma por conta própria? Olha, gente, isso é bem interessante. Vou contar agora um caos. Vou contar um exemplo de uma cliente minha. Já era a 3ª reforma que ela fazia por conta. Eu falei isso, acho que se ela estiver assistindo, ela vai saber quem é. Ela fez 3 reformas por conta, imagina quanto dinheiro ela gastou. Na 4ª vez que ela foi reformar, ela nos procurou lá no escritório. É uma casa ali na São João. E aí, quando ela nos procurou, ela achou que nem tinha jeito, porque ela falou assim, Rose, quero reformar pra vender, porque eu vou morar no condomínio. Tá bom. E ela falou é uma dó, porque realmente é um terreno muito fundo. Lá no São João tem uns terrenos, terreno grande, né? A frente você vê uma frente normal, mas o fundo é tão grande. E aí a gente fez o projeto pra ela se apaixonou pelo projeto, executou na casa dela. Já faz uns 4 anos, ela não vendeu a casa, tá morando lá. Morou lá, tá morando lá. Tá morando porque lá. Mudou, né? Mudou. E legal, a gente trouxe memória afetiva. Teve um banheiro, uma área de lazer, que a gente viu um revestimento no depósito, que ela falou assim, nossa, lembra muito a casa da minha avó. A gente colocou na casa dela, colocou aquela pia mais antiguinha, sabe? Num lavabo que ela tem na área de lazer. Então trouxe memória afetiva, agora que ela não muda mesmo, que a gente trouxe vários detalhes. Até a porta da sala dela, que a gente reformou, ela usou de mesa. A gente fez uma mesa de jantar no espaço gourmet, com a mesa, ela colocou um tampo, você vê os detalhes, sabe, que era uma porta bem bonita, antiga, então dá pra gente fazer esse tipo de coisa, mas eu acho que o principal erro, realmente, porque quando você faz por conta, ela fez 3, né, por conta, certo. Você não tem ideia de como vai ficar depois de pronto, e aí você vê um 3D daquele ali, muda tudo, né? Sabe o que eu falo pro cliente? Se ele quiser reformar, ele reforma no 3D com a gente, né? É muito mais fácil. Porque não quebra nada. Não quebra nada. Ali ele vê, é isso que eu quero.
Sim. Ele não tem custo, né? Ele vai ver ali a porta. Ah, não gostei dessa porta, quero uma porta preta. A gente coloca pra ele ver. Ah, acho que eu gostei. Então, Sim. dá pra gente fazer essas alterações. E aí, quando ele for contratar um pedreiro, ele tem o projeto inteiro. Então, ele consegue falar pro pedreiro, eu quero fazer isso. Senão o pedreiro também fica sem rumo. Ele nem sabe o que ele faz, coitado. E na hora de pedir do orçamento também, ele pede um orçamento do pedreiro. O pedreiro fala assim, olha, é aproximadamente X. Mas aí começa, mas tem que quebrar aquela parede, Aí isso aumenta. aqui, aumenta. Mas você fica sem saber também quanto você gasta. Então, sem planejamento, Fica difícil. é muito dinheiro gasto à Tem toa, que se gente. planejar. Tem. Então, a gente tava falando de profissionais, né? Lá atrás, Detalhe, depois eu vou falar. lá atrás a gente falou assim, cuidado com o mais barato, mas também nem sempre Nem sempre. o mais caro é o melhor, é o que ela falou, tem que buscar, ver, conhecer referência. Ele fez 1, 2, 3 obras, ok, vê lá as 3 como ficou, busca também informação, né? E uma coisa que o Nilson comentou, lembra que ele falou da parte de elétrica, as caixinhas, tudo? Sim. Quando a gente faz uma reforma planejada, uma construção planejada, todas as caixinhas são planejadas em projeto. Então o cliente sabe para que ele vai usar aquela tomada, se vai passar cabo HDMI para não ficar fio aparecendo na TV da sala, que às vezes ele não tem um painel para colocar ali, então só a TV e não fica nenhum fio. E às vezes a gente coloca coisa até que o cliente nem tá imaginando colocar. Hoje, por exemplo, tem uma geladeira normal. Só que hoje a gente sabe que já tem geladeira que puxa água sozinha da rede e que já produz gelo sozinho. Então, é uma geladeira mais cara, mas e se o cliente quiser trocar daqui 5 anos de geladeira? Aí não tem nada de infraestrutura preparado para isso. Então, a gente fala para ele, olha, tem essa tecnologia hoje, o que você acha? Quer deixar o ponto? Que tá pertinho da pia, né? Às vezes Não custa nada, né? Já tá ali. E aí ele deixa, que ele fala assim, nossa, se eu quiser reformar depois, é muito mais trabalhoso tirar o piso, puxar um cano, Nossa, né? aí não tem pra nada. Máquina de lavar louças, a pessoa nem pensa, será que eu vou usar? Acho que eu não quero. Daí a gente fala, vamos deixar o ponto? A gente deixa no armário uma portinha. Ele não tem ainda. A gente deixa uma portinha preparada, que depois ele tira a portinha e instala a máquina, tudo preparadinho. Importante, a mulherada gosta de mudar, né? Tá na sangue. Se a gente deixa 1, 2 pontos pra TV, descendo Tudo conduíte planejado. de polegada, 2 polegadas, pra poder, né, caber até a fiação da câmera, que a gente quer por câmera. Tudo. Então, quer dizer, é melhor fazer antes, para não planejar Então, meu depois você cliente quebrar. avisou, Pelo amor de Deus, não a dá. hora que a gente tava fazendo a tubulação, antes da laje. Eu vou ter fotovoltaica, ok? Deixa planejado. A gente deixou tudo pronto para poder receber o fotovoltaico. Para que ele depois não tenha que quebrar nada. Sim, tá mais prático, não tem. Até a caixinha embaixo da pia, porque quem tem fotovoltaica, às vezes coloca um aquecedor, né? Pra aquecer as torneiras, tudo. Nossa, já tem. Se a né? gente não deixar a caixinha embaixo da pia, pensando nisso, Ele vai ligar como? ele não tem como ligar. Nossa, Então ele tem uma ninguém- tecnologia, mas não tem como acessar, entendeu? Por isso que então fazer por conta É um- não dá certo, né? Pode Não, ser um tiro sim. no pé. A pessoa tem a opção Mas- de fazer por conta ou buscar um profissional para que, né, Ela saia. não saia tem que melhor. fazer de novo, né, de repente. Ô, Rosa, a Denise mandando parabéns pela excelente entrevista que auxilia nos projetos e também nos materiais que podem ser usados. Obrigada, Denise. Beijo. Vamos, acho que tem umas perguntas aqui. Vamos ver aqui. Michel, qual o projeto ou pedido mais inusitado que você já teve? Tem algum aí diferente que você possa contar? Ou é tudo mais ou menos centradinho mesmo? Eu acho que tudo centrado. Eu não lembro nenhum fora da curva. Lembrei. Teve uma pessoa, há muitos anos atrás, trabalhava com outra arquiteta na época. Ele pediu um cômodo na frente da casa, junto com a garagem, sem contrapiso, sem piso, sem nada. E aí eu achei estranho, né? Mas a religião dele, eu não sei se ele fazia trabalhos lá, enfim, mas a gente fez um cômodo Podia sem... ser um banner. podia ser, eu não entendo, não sei. Mas foi, eu acho que o mais inusitado. Agora, assim, de projeto diferente, normalmente é tudo Projeto meio... diferente, você faz todos diferentes, né? Todo Não é diferente. nenhum igual. Quero a banheira no Ó. quarto. Já fizemos, isso daí não chega nem a ser diferente. Ela falou assim, posso contar um caos? Ela contou da cliente lá que queria vender, reformar para vender Isso. e tal. Aham. Eu lembrei daquele caso lá que o cara tinha um sítio, queria vender o sítio e colocou para um radialista oferecer o sítio. Aí o cara falou tudo com o sítio, como fica, que a água passa, e ele ficou ouvindo e falou, mãe, é tudo que eu quero, por que eu vou vender meu sítio? Exatamente, é isso. Então, aí o pessoal procura uma profissional como a Rose, Aham. como nós aqui,
E aí o profissional faz um bom trabalho, ele pega e fala assim, mas por que eu vou vender minha casa, né? Por que eu vou mudar de lugar, né? Sim. É isso mesmo. Então vamos aqui, ó. Rose, arquiteto também visita a obra? Ixi. Visitamos. Tem arquiteto que não visita obras, mas eu visito, sabe por quê, André? Vamos pensar. A gente faz um projeto todo elaborado e a gente não vai nenhuma vez na obra. Como é que a gente vai saber se está sendo executado conforme a gente projetou? E tem algumas etapas da obra, mesmo que o cliente fale assim, eu não vou te contratar para acompanhar a obra. Tem algumas etapas que eu faço questão. O Nilson vai concordar comigo. Fez a fundação, cavou a vala, colocou a ferragem dentro. Como que eu vou saber, depois de concretar, se foi colocado o ferro do jeito certo? Então eu sempre peço para ele me avisar. Contratou o concreto? O concreto vai 2 horas da tarde na terça-feira. Me avisa, eu vou antes. Umas 11 horas eu passo na obra. Por quê? Já aconteceu numa obra, a gente colocou 5 ferros numa ferragem, tinha 3 ferros embaixo e 2 em cima. O pedreiro virou, colocou de lado, 3 de um lado, 2 do outro. Não ia funcionar porque a gente precisava. Se um dia desse problema de fissura, recalque de obra, a gente sabe que pode acontecer, eu não ia saber. Então a gente sempre vai para ver toda a ferragem no local e depois vem o concreto. Se ainda dá tempo de arrumar alguma coisa, caso aconteça. Nunca mais aconteceu de algum pedreiro errar. Será que eles, na hora, colocou? Eu acho que deve correria. Que, às vezes eles pensam, o concreto vai chegar, às vezes acaba na correria. Acaba invertendo sem querer. É bom, tá? Mas é bom complicado, né? Eu também. Toda obra que vai encher concreto ou laje, eu tô lá. Isso que eu ia falar, viga, tem quando não contrata com acompanhamento, a gente trabalha de graça. Porque principalmente eu vou. Tá. Eu vou tanto na fundação e encher baldrame, acompanho as vigas feitas e laje. Encheu a laje, não contratou eu pra isso, eu vou embora. Mas eu espero encher a laje. É isso que eu ia falar. A gente vai também nas vigas, antes de colocar a laje, pra ver se as vigas estão ok, antes de encher as vigas, né? Concretar as vigas. Aí colocou a laje, a gente também vai, na hora de... O pedreiro colocou as caixinhas, todas as caixinhas. A gente vai lá com o spray, marca certinho, mas ele tem que chumbar as caixinhas, certo? Se ele esquecer de chumbar uma caixinha e for uma parede... Às vezes o reboco é tão bonito, você nem quer fazer massa corrida. E ele depois tem que chumbar uma caixinha, passar um fio, vai ficar um reboco mais, né? Feio. Vai dar pra ver. Então a gente vai conferir todas as caixinhas antes do reboco e também antes da hora da paginação de piso. Porque no caso, daí a gente, já é a nossa parte mesmo, né, Nilson? A parte do arquiteto. A gente vai antes porque eu acabei de falar, falei pro Nilson antes de entrar aqui, que a gente faz, por exemplo, a gente vai na obra com o projeto de paginação de piso, né? Marcando todos os pisos. E a gente galga, que é marcar piso por piso com o pedreiro, porque às vezes o alinhamento do projeto dá uma divergência, né? Porque às vezes ficou um pouquinho maior o ambiente, um pouquinho menor. Então essas aí são etapas importantes. E eu sempre falo que eu prefiro que o pedreiro ligue pra gente, peça pra ir na obra, do que ele faça errado na obra. E aí o pedreiro tem prejuízo de tempo, né? E o cliente de material, de prazo, de obra, então não vale a pena. Rose, só comentando assim, tudo isso aí, e anda tudo certinho? Ou eles de repente querem fazer uma coisa do jeito deles? Não, quando eles sabem que tem um profissional cuidando... A maioria faz certo. Acontece, vamos supor, às vezes acontece assim, a gente não conhece o pedreiro, o cliente faz questão, aconteceu uma obra, o cliente faz questão de contratar aquele profissional, porque o valor estava melhor, e a gente não porque é amigo dele. E aí acontece chegar lá, ver um negócio diferente, e a gente avisa o cliente, sempre. Então o cliente tá sempre ciente, tô vendo ali, ficou diferente. Aí vai do cliente se ele quer pedir para refazer ou não. Mas a maioria, quando é pedreiro que a gente conhece há muitos anos, que a gente acaba indicando, não tem problema. Você não viu o caso meu? Da Caixa? Que eu fui lá, orientei, falei, faz isso, o cara não fez, aí o engenheiro da Caixa reprovou? Sim. Tem avisa, pedreiro, né? tem pedreiro e tem pedreiros, é difícil. Mas graças a Deus... Exemplo, isso que a Rose falou, na igreja mesmo, que a gente tá construindo há 3 anos e comprou o material tudo do Mazda. Eu fiz 3 ou 4 vezes a paginação do piso, junto com o pastor, para ver como ia ficar o hall. Porque assim, era um hall, depois um espaço enorme, pra gente discutir como ficaria, que lado que a gente ia deixar o recorte. Acabou ficando 48, 3 pisos, 48. Depois aí deu o alinhamento do piso. Por isso que ficou, tem que ser. Mas tem que ir na obra. Tem que ir na obra. Porque senão na hora que você chegar lá, pronto. Não tem. Eu sou engenheiro que eu faço escada. Você faz escada? A escada da igreja foi eu e o pastor que fez. Mas não vai cair não, né, Nilson? Lá. Eu filmei ela desde o início. Nicole,
Teve alguma vez que o cliente pediu para refazer todo o projeto e depois se arrependeu de ter mudado o que você tinha apresentado? Não sei se ele se arrependeu, mas já teve uma recente. Você viu aquela casa que eu mostrei e falei que a gente tá fazendo em Goiás? Uma casa clássica? A gente tinha feito a planta, tinha feito o 3D, e depois a gente já ia começar o executivo dela, né? E aí, o que aconteceu? A cliente falou assim, Rose, eu quero mudar minha cozinha. Eu fiz de tudo pra não mudar a fachada ficou igual, que a gente tinha feito até a renderização da fachada. A gente paga profissionais pra fazer isso, né? Parceiros nossos pra fazer, mas a gente mudou. Então, nesse caso, eu converso com o cliente antes pra ver se ele quer mudar, pra ver se realmente vale a pena. Eu vou explicar. Não, porque eu fiz assim por causa disso. Tem que pensar. Então, sempre a gente tem que ter essa conversa. Nesse caso, o cliente não se arrepende, porque ele tá fazendo a alteração ciente, sabe? Dos prós e dos contras, vamos dizer. Eu acredito que ninguém se arrependeu. Tem uns que faz, quando faz é porque quer, não tem o que fazer. Tem que fazer. É gosto, né? Ficou bom. Ó, aqui é o Giovanni. Boa noite. Qual o maior desafio do arquiteto em desenvolver um projeto? Não trabalho na área de construção, mas gosto de muito e às vezes costumo dar meus pitacos nas construções dos amigos. Que é kkk. O maior desafio para o arquiteto? É isso? Em desenvolver um projeto. A parte mais, assim, que eu acho que traz mais trabalho pra gente é o desenvolvimento da planta. Parece simples, né? Só fazer uma planta. Só que, como eu falei pra vocês, ali naquela planta tem que caber os móveis do cliente, os móveis que ele ainda pretende comprar, tem que ter a ver com o estilo de vida dele, né? Às vezes ele tem uma família começando, né? Apenas o marido e a esposa, mas ele já tá pensando no que vai fazer futuramente, né? Então tem que deixar uma casa programada. Então a parte que dá um pouquinho mais de trabalho em termos de tempo gasto, eu acho que é a parte do desenvolvimento da planta. Porque depois que a gente desenvolve a planta e o cliente baixa o martelo e fala assim, é a planta dos meus sonhos, a fachada já é muito mais simples e assim por diante. É a planta baixa que vai definir tudo. E depois o 3D, né? Depois que você definiu planta baixa, é ela que vai dar suporte para uma fachada bonita, uma fachada sofisticada, mas vai depender da planta baixa. O segundo passo seria a fachada, né? Porque às vezes a fachada, para ficar bem harmoniosa, no estilo do cliente também, pode ser que dê um pouquinho mais de trabalho, mas normalmente a planta. Porque daí depende da fachada, você tem que alterar alguma parede embaixo, ou viga, ou né, sustentação, você tem que melhorar a casa em alguma coisa para suportar a fachada, depende da fachada. E eu acho que essa conversa que tem com o cliente, no começo a gente tem que trocar muita ideia com o cliente pra gente entender realmente o que ele precisa e o que ele quer. Porque senão a gente nunca chega. Senão é duro, né? Tem muito cliente indeciso? Nossa. Existe cliente indeciso, mas acho que não é a maioria. Não é. Tem bastante. Mas tem cliente indeciso. Tem uns que chamam você, ele não sabe o que quer. Aí você vai desafiar a sua criatividade para mostrar para ele o que ele quer. E aí, em cima disso, você vai ajustar conforme... às vezes ele não sabe o que ele quer, mas sabe que ele não quer. Então você tem que ir assim, então... o que a Rose falou, aí você vai ajustar conforme a personalidade, conforme gosto, conforme isso, aquilo, aí você vai caminhando. Então vamos lá. Essa aqui acho que eu não falei ainda, não é, Rosa? Qual a diferença entre usar uma planta pronta e fazer um projeto personalizado? Planta pronta. Muita gente imagina... Aconteceu um caso recentemente. Imagina que se você pegar uma planta da internet que caiba no seu terreno, vamos supor que você tem um terreno 10 por 25, e você encontra muita planta na internet no terreno 10 por 25, só que a gente não sabe qual o clima daquela região, qual a cultura daquela população que fez, né, para aquele aqui, qual a personalidade daquela família. E aí, se você tentar colocar isso no seu terreno, muitas vezes você vai se frustrar. Sabe planta de jornal que vai vender apartamento? Às vezes nem os móveis, depois que você compra o apartamento, você fala, mas não cabe o móvel. Eu tinha um sofá lá, não cabe. No quarto, ou cabe o guarda-roupa, ou cabe a cama, mas na planta do apartamento cabia os dois. O que tá acontecendo? Às vezes eles até diminuem os móveis, a gente fala que tira de escala, para parecer legal. Então imagina, você pega uma planta dessa na internet e você depois não consegue encaixar seus móveis. Às vezes a pessoa, ela imagina que ela vai ter uma economia na hora de contratar o arquiteto se ela pegar uma planta pronta. E na verdade pra gente não muda muita coisa, porque a gente vai ter que fazer todos os outros projetos. Vai ter que adequar também, né? Adequar. Então assim, vale muito mais a pena você fazer algo com a sua personalidade, né, que atenda aos seus gostos tudo certinho, que caibam seus móveis de verdade ali, né, do que você pegar algo depois que não... Não vai ter o serventia, vai dar dor de cabeça ainda, né?
Porque, pensa só, é igual comprar casa pronta, André. A gente pode, imagina que a gente vai comprar uma casa pronta. A gente pode entrar em 10 casas, a gente vai gostar mais de uma. Só que normalmente a gente vai olhar para alguma coisa e pensar assim, eu acho que eu mudaria aquele revestimento da cozinha. Ou, eu faria sala integrada, mas eu gostei mais dessa. Então, alguma coisa a gente sempre acha que mudaria. E quando você faz pensando desde o começo, a gente já vai fazendo sem Você não mudaria nada. sem esse tipo de problema. Tá certo. Rose, vamos lá. Ó. Qual a melhor posição para comprar um terreno em relação ao sol? Essa é Você legal. já conversou antes, né? Essa eu conversei com o Nilson antes de entrar aqui. É assim, quando você vai no corretor, normalmente, eu não digo que é todos, viu, André? Mas normalmente, eles vão dizer que a fachada norte é a fachada mais cara, né? Que vai vender o terreno melhor, tal. É a fachada mais procurada. Mas se a gente parar pra pensar, é a fachada que recebe mais insolação. Então, o seu carro, normalmente a garagem fica na frente da casa, né? Então, você não tem terreno de esquina nem nada. Então, o seu carro vai receber sol o dia inteiro. Então, o que eu recomendo? Eu mudo um pouquinho. Eu digo que a fachada ideal é a noroeste. É como se o sol fosse na diagonal, assim. Ele nasce aqui na frente, no canto, e se põe aqui atrás, nesse outro canto. Então, nesse canto do terreno. Então, é noroeste essa fachada. O que acontece? A gente consegue distribuir melhor. O seu carro na frente, ele não vai receber sol o dia todo. Só na parte da manhã. Então, tá tudo certo. Na parte da manhã, o sol é mais brando. A gente consegue colocar distribuir melhor os quartos e a sala para o sol da manhã, as áreas molhadas, cozinha, lavanderia, banheiros para o sol de tarde ou o dia todo. E a gente consegue colocar normalmente a sua área de lazer numa fachada sul, que é uma fachada que não recebe sol. Então você imagina só chegar na sua casa 2 horas, você quer fazer um churrasco? Pode fazer, não tem sol. Sim. 10 horas da manhã? Pode fazer, não tem sol. Obviamente, isso que eu falei pro Nilson antes de entrar aqui, nem sempre a gente encontra o terreno ideal. A gente se apaixona pelo terreno, mas o sol Não ajuda. nem sempre vai A ser. localização não ajuda. Rose, eu não encontrei noroeste. Não todo mundo tem que fazer terreno noroeste, não tem como, né? E aí vai da gente projetar para adequar esses ambientes, entende? Às vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Então pode bater mais sol ali, né? Porque eu uso menos ali. Mas dá para adequar todos os ambientes. Mais a fachada. Né? Sobre a área de lazer, a não ser que é a piscina, né? E a piscina precisa de sol, né? Não. Sempre assim. Eu falo, a área de lazer tem um espaço gourmet, né? Que não é você quer fazer churrasco, tem sol. Só vou usar de noite. Então, dependendo do jeito que a gente faz, tem que pensar. Tem cada detalhinho aí que Então, o pessoal, a maioria não sabe. o pessoal não se preocupa, né? Mas são sabe, detalhes falta importantes. de informação. Não, são detalhes importantes. Você imagina se você sabe dessa informação e tem 2 terrenos. Um é fachada noroeste e o outro é fachada norte. Agora você sabe, eu compraria noroeste, entende? Tá vendo? Vai aprendendo aí, ó. Posso contratar o arquiteto depois que a casa já está construída? Essa a gente respondeu Ela respondeu. já respondeu, né? Que a gente falou que sim, que é bom Tá, pra tá. gente fazer a parte de design interiores. A gente respondeu pra alguma pessoa que perguntou. Então, beleza. É possível ter uma casa bonita e moderna com orçamento limitado? Sim. É possível, né? Até o exemplo do porcelanato aqui, vocês viram que a gente gastou, né, para fazer uma bancada do banheiro, 10% do que gastaria se fosse nessa pedra. Então, só por aí a gente consegue ver. Você não precisa abrir mão do seu sonho para poder construir, se seu orçamento é limitado. A gente consegue adequar. O que é importante é ter harmonia nas escolhas, ter bom gosto. Sabe aquela casa que a gente escolhe? Você viu aquela área de lazer que eu mostrei? Que eu falei assim, olha, esse revestimento, André, é aquele, que o valor não é caro. A da churrasqueira também é da Karina. Então, a gente conseguiu fazer um espaço muito sofisticado, mas com um custo tão bom. Benefício Você não tem mais ideia. em conta. Exatamente. Então, é aí que a gente entra, né? É um desafio, mas a gente vem com a questão de bom gosto. O cliente vai chegar ali e falar assim, nossa, ninguém vai imaginar que você gastou aquele valor, porque você vai ter uma casa harmoniosa do mesmo jeito. Sim, e vai achar que foi um valor absurdo. Gastou um absurdo. E não, né? Exatamente. Por isso que é legal o profissional por causa disso. Qual a diferença entre o arquiteto e o engenheiro? Essa é bacana também. Se a gente daí? pensar até, eu acho que é complementar. A gente tinha falado sobre isso também, Nilson. É complementar. Cada um tem sua função. Se a gente pensar até na faculdade, quando a gente entra na faculdade de arquitetura, né, na faculdade de engenharia, a gente falou sobre isso no começo também, a gente estava lá fora. O arquiteto, ele vai ter 90% das aulas para entender como faz um projeto, um layout, deixar uma planta funcional, trazer bem-estar, né, trazer harmonia, assim por diante. 90% da faculdade. Então, você imagina, a gente projeta desde casas até museus, shoppings, coisas grandes. Aí, o engenheiro,
ele vai ter aulas de cálculo para aprender a calcular 90% da faculdade. Ao contrário, ele vai ter 10% de projeto e 90% de cálculo. E aí ele vai também calcular desde uma casa pequena até uma ponte, até um shopping, até um museu. Então é justamente, entendeu como é o contrário? É diferente. E aí o que acontece? Quando existem profissionais, eu vou falar das exceções, né, Nilson? Precisa falar. Que pela experiência, por exemplo, o engenheiro, ele fez muito estágio com arquiteto, então ele tem experiência, ele consegue fazer plantas boas. Da mesma forma que tem arquiteto, que pela experiência trabalhou muito com engenheiro, que a gente consegue fazer projetos de fundação, né? Então, sim, existem as exceções, mas no geral, para as pessoas entenderem bem, é exatamente isso. Um foi ensinado para projetar, né, para deixar com funcionalidade, com harmonia e bem-estar, e o outro foi feito para deixar tudo calcular tudo, deixar uma estrutura bem feita, segura, para não ter recalque, para não ter problemas na obra, né? E aí a gente tem essa complementação. Existem escritórios que você tem que buscar um profissional ou outro, existem escritórios que tem tudo, por exemplo, lá no nosso escritório a gente tem tudo à mão, tem o design interiores, tem o arquiteto, tem o engenheiro, tem tudo à mão, né? Daí tem as parcerias que a gente faz também. Sim. Então é assim, faz diferença. Então essa é a diferença. A minha é que eu gosto de trabalhar com os dois. Eu sou engenheiro e gosto de trabalhar com arquiteto. Sempre tenho parceria, ou trabalho com uma ou com outra. Você é parte de fundação, é isso? E aí você com a gente faz faz uma parceria junto para poder trabalhar junto. E outra, tem espaço para todo mundo trabalhar, não tem essa rixa, essa briga que a turma fica, porque esse é melhor, porque aquele... Não existe isso. Fora que você fica mais tranquilo, né? Porque, por exemplo, se eu faço a minha parte, todo o projeto, e eu sei que o engenheiro calculou tudo, e vai fazer, né, a estrutura, ele que está assinando pela estrutura, eu fico tranquila, né, sabendo que vai ser uma obra bem estruturada, tudo certinho. Mesma coisa o engenheiro, ele sabe que foi uma obra bem elaborada, né, bem feita, pensada no cliente, e ele vai fazer a estrutura tranquilo, sabendo que o cliente vai ficar satisfeito. Fica bom, né, fica bom para os dois e para o cliente, né, mais ainda. Vou dizer agora aqui, ó, quanto custa em média contratar um arquiteto? Depende muito da... O que você vai contratar, o pacote, né? E também do nível de dificuldade. Uma casa de 100 metros quadrados, ela pode ser muito difícil de projetar no sentido assim, ela tem muitos detalhes que a gente tem que entregar. E tem casas de 100 metros quadrados, a mesma metragem, que ela é super simples de projetar. Então, ela tem menos detalhamento. Então, o arquiteto ele varia de 3 a 10% o valor. O investimento normalmente é esse. Por que tem essa variação de 3 a 10%? Justamente isso que o Nilson falou. Depende da complexidade do projeto, depende da quantidade de projetos que você tem que entregar, né? Do pacote que você fecha. Mas é mais ou menos isso. Então, o cliente vai gastar entre 3 a 10 mil reais numa casa de 100 metros quadrados, por exemplo. Se ele vai fazer interiores, né? É um valor diferente. Se ele vai fazer só o arquitetônico, é outro valor. Quer ver, tem pessoas que me procuram. Um projeto. Eu falei, tá bom. O projeto, ele é isso e isso. Não quero esse. Eu só quero a planta baixa, os cortes lá para dar entrada na prefeitura. É um valor. Mas eu falei, como é que fica? Hidráulica, elétrica? Eu não quero. O pedreiro vai fazer, não é assim? Mas daí é tudo por rumo. Tudo por... Então, só que hoje eu sou responsável pela execução. Aí eu falei assim, tá bom, você não vai querer o hidráulico, né? Mas lá eu vou ter que orientar o pedreiro de qualquer jeito. Então, de qualquer jeito eu vou ter que cobrar algo à parte, porque eu vou ter que fazer essa parte. Então não E é a mesma coisa a arquiteta. A arquiteta, às vezes o cara fala assim, eu não quero da casa toda, mas eu quero do banheiro e da cozinha. É um valor, né? A pessoa às vezes escolhe o ambiente que ela quer. É isso mesmo. Às vezes esses ambientes mais detalhados, ela sempre quer. Às vezes a cozinha, para fazer até armário, né? Isso. Ela quer. Teve um cliente agora que contratou a gente fazer só a cozinha da casa dele. Eu não sei como vai ser o banheiro, como vai ser os quartos, a casa já tá rebocada. Mas ele quer o projeto da cozinha completo. Pedra, bancada, layout, até... Mas eu acho que às vezes você começa nesse, depois ele fala, não, agora faz às vezes não, André. Acontece a gente tem que repartir o nosso valor, porque... Sim, porque ele... Não tem o que fazer, né? A gente tem que adequar a situação do cliente. Ele mesmo. quer. E a gente atende. Tem que fazer o que o cliente quer, né? Mas, é hiper importante esse 3 a 10% do valor da obra, porque a pessoa vai economizar, às vezes, muito mais que esses 10%. O 10% que ela vai pagar para o profissional se torna até vamos mais... supor que ela ia gastar 250 mil. 10% dá 25, não é?
Eu falei pra você, eu não sei se eu falei ou se eu falei só nos bastidores ali, sobre o cliente que economizou R$4.000 no projeto, né? Então, em pequenas alterações, ele consegue uma economia grande. E se ele não tiver essa ajuda, né? Até mais ainda. 2019, eu não vou citar o cliente, mas ele, se ele quiser falar, em 2019, o cliente tinha X para construir uma casa pela Caixa. Só de material, a gente conseguiu economizar 37 mil. Ele conseguiu fazer o muro da casa dele, ele conseguiu fazer calçada portuguesa. Ah, é? 37 mil. 37 mil numa casa de Caixa é muito dinheiro. É bastante. Então, é o certo, é ter os dois lados do profissional. Sim. Contratar os dois lados, e você acha que vai ser um absurdo e não é, né? Não é. É um mito. Esse valor que a Rose falou, de 3 a 10%, está incluso os dois profissionais. Normalmente sim. Depende, é tudo o que a gente falou, varia muito do projeto pro projeto. Do projeto, mas não foge disso. E realmente é investimento, né? Você imaginar que você não vai ter dor de cabeça, né? Você vai ter tudo programado, tudo planejado, né, pra sua casa. No entanto, das dor de cabeça, não sou eu que fico brigando com você com o material. Sim. Então a gente não tem essa dor de cabeça. A dor de cabeça dele é ir lá pagar. Lá acabou. Isso também é importante falar, né? Eu não sei se dá tempo, mas quem contrata gerenciamento de obras, quem contrata acompanhamento, quem não contrata nada. Isso tem uma diferença grande também. Que a gente fala às vezes, o cliente não vai ter dor de cabeça. Só que, se ele resolve gerenciar a própria obra, ele vai ter dor. Eu não digo que ele vai ter dor de cabeça, mas ele vai ter trabalho, né, Nilson? Vai ter trabalho. Ele vai ter todos os projetos. Então, dor de cabeça não. Tem um profissional bom que trabalha na obra dele, um pedreiro bom, né? Ele tem todo o projeto prontinho. Então, não é pra dar dor de cabeça, mas ele vai ter trabalho. Mas ele vai ter que ficar, ele vai ter que ficar em cima. Eu quero isso, quero aquilo. Isso. E hoje você consegue, amanhã você tá enrolado. Você vê, no meio do meu projeto, o pedreiro que ia fazer o reboco do teto, a gente orçou gesso. A gente vai fazer gesso. Passou lá o valor e tal. O cliente não vai gastar com cimento, porque o gesso está incluso. Não vai gastar com areia fina, está incluso. Não vai gastar com medalhite, que está incluso. O que ele vai economizar? O que eu vou economizar é o trabalho do meu pedreiro de não fazer o teto. Então, da X, eu vou rachar com ele. Metade cada um. Por quê? Tá certo. E outra, fora que o acabamento do gesso é muito mais bonito, né? Você fala no teto. Retinho, diferente. Até na parede hoje. Se eu pudesse fazer todo o reboco da parte interna de gesso, com certeza faria. Mas é gosto, né? Gosto, mão de obra. Às vezes a mão de obra do gesseiro também, se ela não for muito boa... Se o gesseiro for bom, vale a pena. Se ela for igual ela for, não for muito boa, aí dá trabalho. Aí complica. O gesseiro tem que ser bom. E tem que tomar cuidado com a impermeabilização. Não sei se você já viu, Nilson, mas hoje tem um produto que impermeabiliza o gesso. Sim. Então isso é bacana, porque às vezes, pelo menos no barrado, assim, fazer com esse produto que ele coloca na água, até pra mostrar pra gente, ele colocou na água e sai o gesso... ele repele a água mesmo. Esse produto já existia quando eu trabalhei com gesso em 2003, vendendo gesso. Mas as pessoas não falam, né? Mas a gente só recomendava quando ele ia fazer gesso liso na parte externa. Aí a gente fazia. E na parte molhada também, 1,5 metro a gente impermeabilizava. Passava. Mas era caro na época. E tem que lembrar também que o reboco, ele tem maleabilidade, né, Nilson? A gente sabe que o reboco, por mais que que tudo se movimenta na obra, né, André? Não sei se você sabe. O ferro movimenta, a parede movimenta, a coluna movimenta, então tudo movimenta diferente, cada um movimenta de um jeito, a madeira. E às vezes, o que acontece? Aparece uma fissurinha. O reboco, ele foi feito para ele ter essa maleabilidade. Então, às vezes, não aparece a fissura, por mais que o material está movimentando por dentro, não aparece. Já o gesso ele trinca. Ele é mais propenso a aparecer. Sim. Porque se der uma movimentadinha... O que tem que fazer? Vai lá e faz de novo? Vai acontecer? Ou vai... Você faz o retrabalho como se fizesse no reboco. Hoje, as tintas elastoméricas. Algo interessante também, que a gente tem feito bastante nas nossas obras agora, aonde tem viga, pilar, que onde tem concreto a gente movimenta bastante, né? A gente tem colocado aquela telinha para depois rebocar, então por fora já faz esse trabalho, por dentro vai ser mais difícil o gesso ter essa retração, mas se acontecer tem que fazer o trabalho, o gesso não tem maleabilidade. Maravilha. Ô, Rose, muito obrigado aqui. Agradeço aí por ter vindo
tirar do seu tempo para falar com a gente, né? Bater esse papo muito gostoso, viu? Eu que agradeço. Considerações finais, deixa o seu telefone pro pessoal aí, se quiser entrar em contato com você. Sim, pessoal. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, de algum projeto, vocês podem entrar em contato, tanto lá pelo Instagram, né? Rose Paixão Arquiteta, Rose com I. E também pelo ame.arquitetura.oficial. E o nosso telefone é o 19 998 90 5719. Nós estamos à disposição e vai ser um prazer atendê-los. Pessoal, obrigado. Considerações finais, por favor. Agradecer a Rose por ter vindo do programa. Ela flui tranquilo, fala bem, entende. Né? Assunto agradável, né? Gostoso de conversar. Então, de parabéns. Obrigada, Vanessa. Que Foi um Deus prazer. abençoe a sua vida, a sua trajetória. Caminhada. O podcast tem tudo pra dar certo, né, André? Porque Com vocês estão trazendo certeza. profissionais diferentes, então enriquece muito, né? Isso Quem é assiste. verdade. A intenção é isso aí, né, Anderson? Agradecer ao André, ao Mazi A gente Construção. agradece. E o Agilimax está aí à disposição, né? Também está no Instagram, Agilimax Oficial. Tem Facebook, Agilimax Construções. E se tiver querendo construir sua casa financiada, é só procurar o André lá. Estamos lá para trabalhar, né? Estamos lá para auxiliar. Pessoal, boa noite a todos aí. Obrigado aí pelo pessoal da TV Leme aí pela participação no Facebook, Instagram. E até o nosso próximo Mazicast. Obrigado e boa noite a todos.